É realmente um grande prazer ter sido convidado para trazer a palavra do Senhor para a vida dos irmãos, nesse histórico, que nós estamos vivendo, onde, como já foi dito, estamos impedidos de reunirmos na casa do Senhor por conta desta pandemia, mas uma coisa temos a certeza, é que Deus está no controle de todas as coisas e isso também não seria diferente. Abra sua Bíblia no compartilhar esse texto, vamos falar em cima desse texto aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Salmo 12. Nós vamos perceber neste salmo que há algo bem parecido com o que estamos sofrendo nos nossos dias. Aliás, a Bíblia toda ela é viva e eficaz, por isso, muitos tão antigos, conseguimos trazê-lo para a nossa época. Salmo 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os homens, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevalecemos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspiro. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos com as nossas portas abertas. Muito obrigado pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Quero pedir que o Teu Santo Espírito aplique as palavras que lemos e que vamos meditar nela, aplique em nossos corações para que possamos entendê-la e pô-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Quero saudar, aqueles irmãos que estão nos assistindo pela internet, que a graça e a paz estejam com vocês, e também saúdo os irmãos aqui presentes. 2 orações neste culto falaram sobre a nossa liderança. E a nossa liderança tem tomado decisões e outros rebatem as decisões, e estamos no meio desta confusão toda. Como diz já o ditado, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e nós, o povo, somos o lado mais fraco dessa briga toda política que tem acontecido. Muitos desses governantes simplesmente não confiam em Deus, confiam em si mesmos para administrar e acham que estão fazendo a coisa certa por não confiarem em Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o texto fala de 3 pessoas: o justo, o injusto e Deus. E a gente vê logo nos primeiros 4 versículos, o salmista, que é Davi, pedindo socorro ao Senhor por pessoas incrédulas que têm confiado em si mesmas. E isso me chama a atenção, porque não só no meio incrédulo, digamos assim, mas também no meio cristão tem muitas pessoas que confiam em si mesmas e acham que, confiando em si mesmas, conseguirão resolver os seus problemas. Nós estamos diante de um problema que aconteceu desde o Éden, que é a idolatria do eu.
Todos nós já passamos por isso, confiamos em nós mesmos. E o salmista pede socorro porque já não há mais homens piedosos. Parece que o salmista, aí no versículo 1, está igualzinho Elias. Quando Elias se sentiu desse jeito. Senhor, não tem mais ninguém piedoso nesse mundo. E Deus deu uma palavra a Elias, não, ainda tem 7.000 que estão do meu lado, que estão comigo. Então a gente precisa tomar sempre o cuidado de nos colocarmos na presença do Senhor sempre. Essa situação toda que estamos sofrendo, que estamos passando, essa pandemia, nos afastou sim deste momento presencial, mas jamais pode nos afastar da presença do Senhor. Numa das orações eu ouvi falando que mesmo em casa estamos na tua presença. Isso é importante. Mas algo está me preocupando, porque a evangelização tem sido prejudicada. E o que é evangelizar se não você ir corpo a corpo, falar com as pessoas, se a gente não pode sair de casa? E precisamos tomar cuidado para não sermos influenciados pelas coisas do mundo, pelas falas do mundo. A mídia tem colocado tantas coisas diante de nós que nós não sabemos o que fazer. E a gente precisa estar na presença do Senhor o tempo todo, buscar a presença do Senhor o tempo todo. Muitas pessoas estão igual ao verso 2, falam com falsidade uns aos outros, e falam com lábios bajuladores, fingidos. Nós temos que tomar bastante cuidado com essas coisas, para que não caiamos nestas mentiras que estão circulando aí. É bem claro que o contexto aqui em que Davi escreve pode ser um contexto de uma guerra, ou um contexto de uma perseguição, ou um contexto de pessoas covardes que estão do lado dele mesmo, não sabemos exatamente o que, mas o fato é que estamos diante de uma sociedade que não teme a Deus, e por isso precisamos estar firmes no Senhor. E agora nós temos a resposta de Deus a isso tudo. Olha o verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu, diz o Senhor, me levantarei agora e porei a salvo a quem por isso suspiro. Aqui nós temos uma promessa de Deus, promessa de que Ele cuida daqueles que são fiéis a Ele, não por forças nossas, não, mas sim por causa da misericórdia de Deus mesmo para conosco. Me parece que, diante desse problema que estamos passando, muitas fés, se é que nós podemos colocar assim no plural, estão sendo provadas por Deus. E, infelizmente, muitas pessoas têm caído, não têm conseguido suportar as provações que Deus tem colocado sobre as vidas. E olha que Deus prova aqueles que Ele ama. Mas muita gente tem deixado se levar pela situação, tem se acomodado por não confiar em Deus. Precisamos confiar em Deus o tempo todo, porque Ele cuida daqueles que estão ao seu redor, aqueles que confiam nele. E é bem interessante, nós estamos estudando lá no Roma os Salmos. Desde que a pandemia começou, nós estamos trabalhando os Salmos, já estamos hoje no Salmo 12, estou compartilhando com os irmãos o Salmo 12, e a gente vê os salmistas, a confiança deles no Senhor, e são seres humanos fracos como nós. Em momentos, ele pede socorro. No Salmo 13, por exemplo, o salmista pergunta: até quando, Senhor, isso vai acontecer? São características do ser humano, mas precisamos confiar no Senhor, que isso tudo que está acontecendo, Ele está no controle. Até mesmo as mortes que estão acontecendo, Deus está no controle. E se mesmo nós mesmos viermos a morrer,
Deus está no controle. Mas temos uma segurança que sabemos para onde estamos indo. E isso nos traz paz. O terceiro momento do Salmo é a reação dos justos. Os versos 6 a 8, nós vemos essa reação. As palavras do Senhor, verso 6, são palavras puras, prata refinada. Verso 7, sim, Senhor, tu nos guardarás dessa geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Palavras puras, em contraste, né? Em contraste com o que está acontecendo no mundo atual aqui do salmista, os fiéis dizem, as palavras do Senhor são puras. E em contraste no que está acontecendo com o mundo, onde sentimos que muitas pessoas estão distantes do Senhor, nós podemos dizer, as palavras do Senhor são puras e podemos confiar nelas. A palavra do Senhor é um contraste dessa sociedade em que vivemos, sociedade que tem se distanciado do Senhor, mas o Deus que cuida de nós também está de olho nessa sociedade e guardará aqueles que são fiéis ao Senhor. Davi era um homem muito rico. Ele poderia botar sua confiança nisso. Davi era um homem muito poderoso. Ele poderia colocar sua confiança nisto. Ele era um líder, ele era o rei. Ele poderia colocar sua confiança nisso, mas preferiu a melhor parte, colocar sua confiança em Deus. E por isso a gente vê na história de Davi altos e baixos, porque ele é um ser humano como nós, mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele. Então, na verdade, o personagem principal na história de Davi é o próprio Deus, e em toda a palavra de Deus, o personagem principal é Deus e a sua graça, e a sua proteção, e a sua misericórdia. Como nós vimos, 3 pessoas estão falando aqui nesse salmo: o ímpio, o próprio salmista e Deus, e cada uma delas com suas características. Os ímpios acreditam em si mesmo, acreditam nas suas palavras, acreditam na sua soberba, acreditam nas suas mentiras e acreditam que triunfarão confiando em si mesmos. Por outro lado, o justo diz: salva-nos, Senhor. Confia o tempo todo no Senhor. E por fim, o salmista apresenta a atuação de Deus. Um Deus justo, juiz, que julgará a terra, que julgará as pessoas, e precisamos nos preparar diariamente para este momento. E diante disso, Deus nos deixa algumas coisas, né, para nos lembrarmos sempre dele. Leitura da Bíblia, a oração, meios de graça. E um dos meios de graça que Deus nos deixou é este momento em que estaremos participando daqui a pouco, que são os sacramentos, em especial aqui a ceia do Senhor, onde não é uma simples lembrança deste momento em que Cristo morreu e ressuscitou, mas a ceia também representa uma real comunhão com Jesus. E precisamos verdadeiramente estarmos nesta comunhão para suportarmos as dificuldades que o mundo tem colocado diante de nós. Se estivermos firmes com o Senhor, com certeza, os problemas virão? Sim, virão, mas teremos aquela paz que excede a todo entendimento, que é a paz que somente Jesus Cristo pode dar aos nossos corações. E o salmista tinha essa convicção, acreditava o tempo todo no Senhor e colocava todas as suas forças, ou melhor, todos os seus problemas diante do Senhor, porque a força do salmista vinha do próprio Senhor. Que Deus nos abençoe,
que esta palavra toque os nossos corações, que essa palavra nos fortaleça nesses momentos tão difíceis. As coisas estão voltando, né? As portas se abriram para um grupo de pessoas que, por decreto, estavam impossibilitadas de participarem. Então, Deus está no controle. Saiba sempre disso e confie sempre nisso. Vamos orar? Eu quero pedir que a irmã Madalena faça essa oração neste momento, por gentileza. Aqui, Senhor Deus, que viemos, Senhor Deus, nos apresentar, Senhor. Deus, o Senhor é testemunho da minha alegria e da minha paz. Eu sabe, eu estou chorando desde a hora que eu pude pôr o pé aqui dentro da casa do Senhor. Eu estou chorando, Deus, sentir a presença viva do Senhor dentro de mim, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Deus, por todas as pessoas que estão aqui participando, Senhor. Eu creio que eles estão felizes como eu, Senhor. Porque não sabemos quando é que vamos ter nova oportunidade, Deus, de estarmos aqui te adorando. Obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada por esse dia. Sou grata a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos que nos assistem, Deus abençoe a vida dos irmãos aqui presentes.